Boa noite a todos. Em nome do GAN, queria agradecer a presença, a participação em mais um evento. Hoje um evento bem especial. A gente vai ter duas convidadas super especiais que eu vou passar depois a palavra para o Wilson apresentar. Antes de começar, eu só queria dar umas pequenas instruções. Primeiro, para todo mundo manter o microfone desligado. Segundo, que perguntas podem ser feitas pelo chat. A gente tem uma curadoria, essas perguntas vão ser selecionadas e no final a gente vai fazer para as palestrantes. A previsão é de em torno de 1 hora de evento com perguntas e a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não estaria aqui fazendo. A gente queria agradecer o Google, a Globo, a Globo, o Grupo Jovem Pan, a Verizon Media, o All Ed Lab. E de apoio, a Tripé Digital, do nosso querido Fábio, a Inloco, a APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing e Nation Filmes. Então, agora eu passo a palavra para o Wilson Negrini, para ele apresentar as pessoas e tenham todos um bom evento. Obrigado. Boa noite, gente. Como o PC falou, a gente tem um encontro muito especial. A gente tem aqui com a gente a Márcia Esteves, que é CEO da Liulara TBWA, e a gente tem a Cris Larroudet, que é diretora de marketing da Camil Alimentos. Então, vou começar com uma pergunta aqui para a Márcia, para ela abrir, Márcia, o nosso evento. Como é que está sendo liderar nesse momento, Márcia, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista de pessoas, que a gente sabe que você é uma pessoa que gosta muito de pessoas e se preocupa muito com todo mundo que trabalha na agência. Como é que você está se sentindo? Como é que está sendo essa experiência agora? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, obrigada pela presença, Gã, obrigada pelo convite. Cris, que prazer dividir esse momento com você, uma honra. E o Will idem também, já que a gente divide os nossos dias agora, a gente também divide as lives. Eu acho que essa pergunta vale para nós, né, Will, e vale acho que para todo mundo que está aqui conectado. Mais do que liderar, eu acho que a gente vive um desafio diário nas nossas vidas. E olhando para os nossos negócios, eu acho que a gente está reaprendendo a cada dia o que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente, olhando para a Liulara TBWA, eu acho que nós fomos e somos muito sortudos. Eu acho que a gente, quando a gente olhou para isso que estava acontecendo lá, vindo da China, com os nossos colegas da TBWA, a gente começou a aprender e a se preparar, ainda que fazendo um plano, acreditando que nunca fosse ser necessário utilizá-lo, e eu acho que a gente conseguiu sair em segurança. Estamos todos em home office desde o dia 16 de março, mas quando a gente saiu, a gente já tinha um plano muito estruturado, e eu acho que a gente teve uma grande orquestra junto aos nossos clientes, junto a todas as áreas, desde equipamentos de tecnologia, VPN, como a gente ia transferir as ilhas de edição, cada um dos detalhes foram devidamente pensados, executados, para que a gente pudesse garantir que a nossa equipe estivesse em segurança trabalhando de casa, garantir que a nossa operação não deixasse de funcionar nem por um segundo, e assim as nossas marcas pudessem ter a agência como parceiro de negócio o tempo inteiro ao lado deles. Então, acho que, de novo, é um fantástico mundo novo, estamos reaprendendo, acho que tem um olhar de empatia, um olhar de, obviamente, cuidado com tudo e com todos. Se antes já era grande, agora ele é muito maior. E é isso, planejar um dia depois do outro, sem grandes ansiedades e em busca de um bem coletivo para a nossa agência, para a nossa operação, para os nossos clientes e para a nossa sociedade. Obrigado, Márcia. Cris, a mesma pergunta também vale para você. Como é que é a sua visão do momento? Você trabalha numa empresa, Camil Alimentos, que é tão essencial e tem, né, o alimento principal da mesa de todos os brasileiros. Qual é o papel da marca? Como é que você está vivendo esse momento? Oi, Will. Oi, Marcinha. Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco dessa companhia e das coisas que a gente está fazendo. Diferente da Márcia, a gente trabalha num setor que não pode parar, né? E a Camil tem fábrica nas 5 regiões do Brasil, né? A gente trabalha com arroz, feijão, açúcar e pescados. Então, toda a cesta básica, né, tá sendo abordada aí.
Então, a gente teve muito... O desafio, eu brinco que cada dia foi uma gincana, né? Porque primeiro foi um desafio grande de comunicação. Eu não sei se vocês viram, mas teve muitos estudos que mostraram que as empresas foram o principal fonte de informação e de instrução para a população em geral. Teve muita fake news na internet, as pessoas ficavam muito em dúvida, e a comunicação interna das empresas teve um papel essencial de ditar o tom e de mostrando para as pessoas, e com uma tranquilidade para não criar pânico, mas ao mesmo tempo com muita transparência e verdade, né? A Camil não parou nenhum minuto, a gente reforçou todos os protocolos de segurança, máscara, álcool gel, distanciamento nas fábricas. As nossas fábricas, por exemplo, pescados, é uma mesa, né? O peixe, ele é feito manualmente, né? Então, são mulheres, uma do lado da outra, que vão cortando a cabeça do peixe, e elas ficam muito próximas uma da outra. Então, a gente teve que espaçar essas operações, isso faz com que a nossa produtividade caia pela metade, por exemplo, né? Mas a segurança veio em primeiro lugar, então a gente aumentou turno, fez outras compensações, desde o ônibus, o fretado, dobramos o tamanho da frota de fretado para as pessoas poderem ter mais espaço. Então foi realmente um plano de guerra, e aí quando você acha que está tudo resolvido, começa a ter outros problemas. Então, assim, começou a ter problema com os caminhoneiros, porque toda a parte de postos na rodovia não estava como serviço essencial. Então, eles não conseguiam voltar, eles não conseguiam se alimentar. Então, a gente foi provendo cesta básica para os caminhoneiros, a gente foi fazendo churrasco para eles enquanto eles estavam na fila para abastecer. Então, cada dia tinha um desafio diferente, né? E do ponto de vista de marcas, para a gente foi um desafio grande, porque a gente estava com a nossa maior promoção em coqueiro no ar, com Mará e Maraísa, eu brinco, todo mundo assustado com a Covid e tal, e ela sambando na latinha, né? Então, a gente teve que suspender os investimentos, deixar realmente o mínimo só focado em retarget e search para as pessoas que queriam realmente saber do conteúdo, mas toda a parte de awareness, toda a grandiosidade da campanha a gente suspendeu, porque não fazia muito sentido continuar com o plano num momento tão sensível e tão sem precedentes no Brasil, né? Então, realmente é um desafio muito grande. A Camil, eu estava falando também, uma empresa nacional. Quer fazer hoje? Então, todas essas ferramentas, como o Zoom, como essas plataformas de comunicação não eram comuns ao nosso dia a dia. Então, a gente teve que ensinar, treinar todas as pessoas para que a gente pudesse seguir rodando. E também teve um esforço muito grande para manter as lojas abastecidas, porque, num primeiro momento, eu não sei se vocês lembram, quando começou o protocolo de fechamento, de isolamento, as pessoas saíram se abastecendo de arroz, feijão, um medo louco que fosse faltar, né? Então, assim, a gente teve que reforçar a nossa equipe de promotores para ter certeza que as lojas estavam abastecidas, para trazer essa tranquilidade de que não vai faltar, que está tudo bem, e que a vida vai seguir num passo normal, daqui para frente, né? Então, teve realmente um plano de guerra, foi bem desafiador. Márcia, eu vou roubar uma frase sua, que não é um mundo pós-Covid, é um mundo com Covid, né? Então, eu estou roubando a sua frase para fazer mais uma pergunta para a Cris. Pensando nisso, Cris, o que você acha das lives? A Camil aproveitou esse momento das lives, como você imagina, ou como você avalia esse movimento das marcas com as lives? O que já foi feito pela Camil? Will, eu acho super louvável o movimento das lives. E eles começaram com uma causa muito nobre, assim, né? De realmente trazer entretenimento, realmente trazer alimento para a alma, né? Mas eu acho que, de alguma forma, o modelo se deturpou em algum momento e começou a virar comercial. Começou a virar sobre comunicação, né? A gente apoiou algumas lives, só que os nossos projetos foram muito diferentes. Assim. A Camil quer apoiar projetos que vão levar alimentos para as pessoas, né? Então, a gente não quer investir 600 mil reais numa live e daí dar 1 tonelada de alimento. Para a gente, essa equação não funciona, entendeu? Então, os projetos que a gente fez foram majoritariamente projetos onde a gente entrou com alimento, né? A gente apoiou a live do Luan,
Para vocês terem uma ideia, a gente começou com uma doação de 8 toneladas, que ele veio falar para a gente que ele queria fazer esse projeto. O negócio foi ganhando outra proporção. Fez uma campanha interna para recolher arrecadações também. A gente conseguiu 225 mil reais de doações dos funcionários e da família, que é dona da Camil, e a Camil dobrou isso. Então, a gente doou praticamente 500 mil reais, mais a doação que era 8 toneladas e virou 52, porque eram 2 carretas inteiras do Luan Santana, né? Então, assim, no final a gente está doando 170 toneladas de alimentos, que dá para fazer 1 milhão de refeições. Para a gente é isso, assim, o nosso sonho é que não falte arroz com feijão para ninguém. E a gente está doando através da Central Única das Favelas, que é um projeto lindo, né, que tem aquele Mães das Favelas, então, e da Unicef. Então, a gente está dando para realmente quem precisa, né? Então, para a gente a equação é essa. A gente está super disposto a ajudar, desde que realmente o dinheiro vá para as pessoas que estão precisando, né? A gente fez também umas lives mais regionais, a gente apoiou um projeto da Joelma, ex-Calypso, né, lá no norte, que é uma área importante para a gente, e fizemos uma também com o Diogo Nogueira, com a nossa marca regional no Rio, nossa marca líder, que chama Carreteiro, e a União. Então, para a gente é isso, assim, é ter o efeito, é ter o impacto social que importa. A gente acha que as lives são um excelente instrumento para conseguir isso. Marcinha, e olhando daqui para frente e não para trás, nesse mundo com Covid, você acha que tanto esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui, que não deixa de ser uma live, e essas lives dos sertanejos e cantores, etc., veio para ficar, como é que você acha que vai ser o comportamento da gente daqui para frente? Eu acho que tudo já mudou, né? Eu acho que tem algumas eu acho que nós, brasileiros e talvez população mundial, nós somos muito resistentes à mudança, e eu vejo muita gente falando, quando a gente voltar e vai ser tudo igual, então o dia que a gente voltar, está todo mundo muito preocupado com o dia da volta, e a gente não está olhando muito para como nós vamos voltar, né? Eu me lembro muito bem, alguns bons anos atrás, quando o cinto de segurança se tornou obrigatório, o caos que isso foi, né? Todo mundo se sentia numa ditadura, que era um horror, como é que a gente vai usar cinto de segurança? E hoje a gente não imagina entrar num carro sem usar o cinto de segurança. A gente não parou muito para pensar, mas talvez as vidas sejam agora com máscaras, né? Talvez a gente volte para um mundo em que as máscaras sejam um acessório da nossa rotina, do mesmo jeito que a gente coloca a roupa, a gente vai colocar, a máscara vai fazer parte de tudo isso. Então tem um olhar do como, que é aceitar e não resistir, e entender que novos formatos vão acontecer, que o consumo, a forma como a gente vive e consome todo e qualquer produto já mudou, e eu acho que daqui para frente a gente tem que aprender junto, tem muito de união, eu acredito muito no que a Camil e que as nossas marcas estão fazendo, que é olhar como é que a gente vai mover a sociedade daqui para frente, né? Não é somente a ajuda, mas é a ajuda e a vida que vai se apresentar para a gente daqui para frente. Então, eu acho que novos formatos vão surgir, quer dizer, as lives viraram os novos merchants, né? Literalmente, quem assistiu alguma das lives, ou até mesmo a live da Ivete, são merchants feitos ali, quem sabe faz ao vivo e feito ali na hora. Então, novos formatos vão aparecer, e eu acho que é uma grande oportunidade para o mercado de comunicação, na verdade, para que a gente invente novos formatos, né? A criatividade, eu acho que momentos de crise são muito propícios para que a criatividade apareça, e que a gente encontre novos formatos que, novamente, ajudem as nossas marcas, ajudem a sociedade e que mostrem o poder e a força e a relevância da comunicação. Então, se você me perguntar muito longe, Will, eu não tenho grandes respostas. Se alguém tiver, por favor, me ligue, mas vivendo um dia depois do outro, eu posso te dizer que é momento, sim, de entender e aceitar que a transformação já aconteceu, é um momento de disrupção em que a gente vai ter que se unir e encontrar novos formatos, e eu acho que a live, sem dúvida, é um deles. Obrigado, Márcia. Cris, pegando um pouco de carona no que a Márcia
está falando que a Márcia acabou de falar dessa mudança, desse novo mundo que a gente vai viver, obviamente que é o nosso tema aqui desse encontro, e você comentou no início que vocês mudaram os investimentos, né, teve uma mudança de planos de comunicação que estavam em andamento, e qual é a sua opinião e qual é o papel que as redes sociais têm para a Camil? Na visão de uma diretora de marketing, né, acho que é muito importante para a gente que está do lado de negócio aqui das agências entender qual é a visão de uma diretora de marketing de uma marca tão importante com relação às redes sociais e qual é o papel que as redes sociais têm nesse momento para uma marca como Camil. Eu estava pensando, enquanto a Marcinha estava falando, né, que eu acho que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né, eu acho que as marcas têm que estar alinhadas com seus propósitos e as coisas que vão fazer, né, os projetos que vão abraçar, tem que ser de verdade, né, e eu acho que as redes sociais, elas voltaram a ter um papel muito importante, sempre tiveram, mas acho que hoje as pessoas, elas estão mais precisando de entretenimento, né, e as marcas têm que fazer esse papel prestando serviços, né, no caso dos meus produtos, que são alimentos, a gente viu que no primeiro momento as pessoas se estouraram pra caramba de arroz com feijão, né, e muitas vezes as pessoas não sabiam nem fazer o arroz com feijão, né, então uma das top perguntas do Google nas primeiras semanas foi como faz arroz, como faz feijão, como eu uso a panela, né, porque também tem o fenômeno que muitas pessoas tinham ajuda em casa, né, tinham as empregadas, tinha a moça que fazia comida, e que isso parou, né, então a pessoa teve que ir para a cozinha, e eu acho que a gente está tendo uma oportunidade única, a nossa geração não foi treinada para cozinhar, tem muita gente, se a gente perguntar aqui, quantas pessoas cozinhavam antes da pandemia? Ninguém, né, ou fazia aquele risoto muito especial, mas cozinhar o dia a dia, muitas poucas pessoas cozinhavam, e a gente tem que aprender, né, então eu acho que as redes sociais, elas têm um papel enorme de oferecer serviço para o consumidor, então seja eles receitas, novas formas de preparo, novas combinações, tem coisas de nutrição, as pessoas têm que aprender a comer direito, porque não foi uma coisa de 15 dias, né, que você pediu um iFood e estava resolvido. Não, a gente já está há um mês e meio, e possivelmente vai estender por mais um mês. Então, assim, por um mês e meio você não se sustenta com sanduíche, você tem que comer direito, né. Então, a gente fez um projeto, por exemplo, com a Rita Lobo, a Rita Help, que é o que você precisa ter na sua cozinha, como é que você cozinha, como é que você faz arroz, todos os tipos de arroz, como você balanceia as coisas, né? Então, assim, arroz e feijão no prato, você já tem meia receita pronta, o que você coloca para combinar, qual o papel dos verdes. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que dar informação para os consumidores. As redes sociais são o melhor meio, porque é onde elas vão procurar, onde elas vão se informar, e às vezes a gente está postando muito mais durante a pandemia do que a gente vinha postando. Teve a redescoberta do orgânico, nem tudo precisa ter mídia. Antes a gente fazia um post muito bom com mídia. Hoje em dia a gente faz um post muito bom com mídia, mas todo dia a gente coloca dicas. Então a gente coloca o hambúrguer de lentilha, ninguém imaginou que dava para fazer, torta de arroz, tem tantas coisas que dá para fazer que são fora do preparo básico, e isso tem sido muito bem sucedido para a gente, porque as pessoas estão olhando as nossas receitas e novos preparos. Acho que também outra coisa que para a gente foi uma verdade, né, eu comentei que a gente suspendeu os investimentos no primeiro momento e foi recalcular a rota, né, e eu acho que a segunda coisa que a gente fez foi realmente sentir o pulso do consumidor e entender o que ele precisava, né, então acho que as marcas têm um papel importante, não só de prover serviços como esse que eu estou comentando, mas também de ser parceiro e dar apoio moral para as pessoas, né, então, ou falar coisas que elas querem ouvir, ou falar coisas que elas precisam ouvir. Eu acho que um exemplo legal foi a nossa campanha de sachês União, que os sachês, todo mundo tem uma história com os sachês, né, eles funcionam quase como um biscoito da sorte, muitas vezes, né, você toma um cafezinho, pega o sachê e fala, beije mais, pronto, já é a desculpa para sair beijando o cara que você estava saindo, beleza. E a gente pegou esses sachês que tem um valor muito legal, e a gente fez uma intromissão nos sachês, então, beije mais em casa, faça mais, sei lá, tinha várias frases que a gente foi brincando com os sachês, sempre trazendo para o ambiente dentro de casa, que são coisas que as pessoas precisam ouvir.
Então, assim, no momento que as pessoas estão relaxando da quarentena, graças aos nossos parceiros, a gente ganhou uma bonificação grande da JCDecaux e da Ótima, a gente conseguiu vestir a cidade com essa atividade de, tipo, volta para casa, não é a hora de sair, né? Se você pode, se você não está trabalhando em uma coisa essencial, volta para casa, né? Então, foi muito legal assim, saber que você, através de uma marca tão bacana, consegue ter um impacto real na sociedade, né? Está levando uma mensagem tão importante nesse momento. E isso funcionou tanto através dos Vodafone, mas principalmente ancorado nas redes sociais. Eu acho que, deixa eu pegar aqui um gancho, Will, se você me permitir no que a Cris está falando, porque eu acho que isso é super importante, assim, eu acho que a gente fala muito e talvez a gente, às vezes, não consiga colocar tão na prática quando a gente fala de propósito, e o propósito na prática, né? Assim, se a gente voltar um mês atrás, a Camil tinha campanhas, bem como a Cris falou, prontas para irem para a mídia num formato bastante padrão, e não padrão no sentido ruim, mas num padrão num formato que a gente conhecia até dois meses atrás. E o que a Cris está dizendo aqui é uma disrupção que aconteceu literalmente em um mês, e que aconteceu em pensamento, em estratégia, em execução, e até ir para a rua de como a comunicação pode, de fato, ajudar a sociedade em todos os momentos, né? Então, quando a gente olha cada uma das campanhas, ou cada uma das ações que estão sendo tomadas, são, através da comunicação, fazendo com que o alimento chegue, seja para 13,6 milhões de pessoas que hoje vivem nas favelas, sejam para ajudar, através de receitas gostosas, as pessoas que estão em casa e possam compartilhar algum momento feliz com as suas famílias. Então, tem uma virada importante que é de campanha para um pensamento muito estruturado e uma lógica muito estruturada de como a gente entra nessa jornada que já é diferente, que talvez seja dentro de casa, com rotinas diferentes, com mensagens diferentes, porém levando o melhor da marca para a vida das pessoas. Então, eu acho que isso, de alguma forma, tangibiliza muito do que a gente tem que buscar, né, como comunicadores. Como é que a gente faz para que as marcas façam parte da vida das pessoas de forma relevante, transformando a vida das pessoas, apoiando a sociedade nesse momento tão difícil. A Cris citou a campanha da Mães das Favelas, que nós também tivemos o privilégio de desenvolver. A gente está falando hoje de pelo menos mais de 13 milhões de pessoas que, em uma semana, em quarentena, já não teriam como alimentar as suas famílias. Né? Então, nós, de alguma forma, que somos privilegiados, às vezes a gente esquece de expandir um pouco o tamanho do problema que a gente está vivendo hoje como sociedade. Né? Tem um problema muito crítico e severo de uma doença que tem colocado muita gente em risco, tem muita gente morrendo, tem um problema muito severo na economia, que já começou a aparecer e que vai aumentar, tem um problema muito grande em países como o nosso, em que as pessoas já viviam num nível muito alto de pobreza, e que isso vai ficar cada vez mais claro. Quer dizer, agora, se antes era um abismo, agora tem um buraco gigante que a gente mal consegue enxergar. Então, tem pesquisas que já dizem isso, e cada vez isso fica muito mais claro. Assim, as marcas têm um papel fundamental e transformador, sempre tiveram na nossa sociedade, e agora, cada vez mais, isso vai ficar mais claro, e é tempo de nós, comunicadores, que estamos aqui juntos, pensarmos e executarmos de forma diferente, mas sempre olhando para uma conexão real, para uma forma verdadeira. De novo, o mundo precisa mais de nós do que nunca, assim como precisa de cada uma das pessoas, para que olhe com empatia, para que entenda o que está acontecendo, para que a gente só vai sair dessas se a gente tiver literalmente união e empatia, e eu acho que esse é o momento. E nós, como comunicadores, temos que saber levar a mensagem certa para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas cuidem e respeitem quem precisa sair, para que a gente possa se manter em casa, e para que a economia não pare, e ela só não vai parar se a gente conseguir se organizar como sociedade para que isso aconteça. Então, de novo, tempo importante para a comunicação,
um momento importante para que a gente estoure essa bolha que já existia de uma vez por todas, que a gente derrube todos os muros e que a gente possa dar as mãos e criar, junto com as nossas marcas, junto com os nossos clientes, de verdade, campanhas que mobilizem e que façam a diferença. Omar, se você me permite, eu acho que é um ótimo ambiente também para tentativa e erro, né? Eu acho que quando você está dentro do seu propósito, com verdade, e sabendo o papel que as marcas têm na sociedade, né, e o poder delas de comunicação, de apoiar, eu acho que, por exemplo, a gente teve, em União, um público muito importante para a gente, são as doces, né, é um público fiel, que usa muito açúcar e que sabe que se usar outro açúcar não vai dar certo, então, é um público que a gente tem muito cuidado. E na pandemia, elas foram muito afetadas, porque todas as festas foram canceladas, ninguém está pedindo bolo, ninguém está pedindo docinho, e a gente teve uma preocupação muito grande com elas, né? E por muito tempo a gente ficou pensando o que a gente podia fazer para ajudar, porque muitas delas são arrimo de família, né? São mães solo que fazem doce para manter a família, né? E a gente ainda não achou a solução perfeita, mas uma das coisas que a gente está tentando é amplificar a audiência delas, né? Então, a gente fez uma campanha no Instagram que as pessoas podiam marcar a sua doceira favorita, falar o que ela faz, falar em que região que ela faz, e marcava a gente amplificava, porque a gente tem uma audiência bem grande, né? Então, assim, talvez não seja a solução, mas são tentativas de fazer a coisa acontecer, sabe? Eu acho que isso abre... De grão em grão. Exato. Acho que abre um ambiente grande para as marcas fazerem mais, assim, e tentar, né? Pelo menos, se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai conseguir sair dessa pandemia mais fortalecido, né? Legal. Obrigado, eu queria fazer uma pergunta. Isso, manda bala, PC. Para as duas, enfim, que fica à vontade quem quiser responder. Eu acho assim, o papel, essa pandemia, ela explodiu o papel social das marcas, né? Hoje a gente vê indústrias produzindo álcool gel, produzindo máscaras, enfim, importando, enfim. Tanto é que até o Jornal Nacional criou um quadro, que é o Solidariedade S.A., e todo dia ele mostra o que essas empresas estão fazendo, como elas estão atuando, etc. Isso é momento da pandemia do Covid. É óbvio que as empresas sempre tiveram um papel social, isso sempre foi importante, isso explodiu. Eu queria saber, no ponto de vista de vocês, pensando um pouco mais para frente, quando a gente começar a voltar ao que se diz novo normal, como é que vocês veem o papel social dessas empresas? O que muda? O que vocês acham que fica? Enfim, queria que vocês decorressem um pouquinho sobre isso. Não sei se é muito genérico o que eu perguntei. Eu concordo com você que é um caminho sem volta, de verdade. Eu acho que muitas das empresas já estavam caminhando nisso, né? Eu acho que nos últimos 2 anos a gente tem ouvido muito sobre propósito e sobre impacto, né? Qualquer evento que a gente vai é sobre isso, né? Eu acho que a sociedade está mudando, e mesmo antes da pandemia, isso já eram temas que estavam trazendo efeito na comunicação e na própria gestão das empresas, né? A questão do devolver um pouco para a sociedade. Eu acho que o Covid acelerou um pouco isso. Eu acho lindo ver como as empresas estão se reinventando, como o Ambev consegue produzir álcool em gel, sabe, assim, eu acho isso fantástico, eu acho que isso mostra o quanto isso é um caminho sem volta, sabe, assim, óbvio, a Ambev, não trabalho lá, mas eu acredito que eles não vão continuar fazendo álcool em gel pro resto da vida, mas assim... Com certeza. Mas eu acho que mostra que, e eu acho que trouxe uma coisa também que não tem muito volta, que é essa questão da união, né, de saber... Pô, eu tenho álcool, você tem o gel, vamos nos unir, vamos fazer alguma coisa legal, né? Eu acho que isso vai acelerar também essa economia colaborativa, né? Então, eu realmente vejo isso como
um pilar importante da gestão das empresas daqui para frente, não tem muito como voltar para trás. Agora, como fazer isso de forma real é que, para mim, são os 500, sabe? O quanto é marketing e o quanto, efetivamente, é propósito. Pessoal, acho que pegando até um gancho no que a Cris está falando, dando continuidade, eu acho que as marcas passam a ter um papel cada vez mais de agentes na sociedade, né? E isso tem me chamado bastante atenção. Eu acho que, não sei se vocês estão vendo muito isso, assim, quando que há 2 meses atrás nós veríamos as empresas concorrentes fazendo campanha juntas, né? Exatamente. Quando que alguns meses atrás nós veríamos as marcas se mobilizando para, por exemplo, garantir que haja doação de sangue suficiente para que as pessoas não morram de outras causas que não a Covid. Então, obviamente, existe um vácuo importante nesse impacto todo que a sociedade está sofrendo, que são oportunidades para as marcas. Mas acho que antes disso tem um papo importante, que é assim, a gente precisa conversar sobre marcas, né? Eu acho que por conta da tecnologia, a gente passou muito tempo nos últimos anos discutindo sobre mídia no contexto de meios, né? Quanto mais canais e meios apareceram no nosso cotidiano, como a gente teve que se reinventar e aprender esses novos formatos, aprender esses novos canais, esses novos meios, eu acho que a gente, de alguma forma, como mercado, deixou um pouco de lado uma conversa muito importante de construção de marca. Não que a gente tenha esquecido, mas ela se misturou um pouco nessa conversa de mídia no sentido de escolha de canais, né? Então, se a gente voltar 2 meses atrás, as nossas discussões estavam muito mais em onde o investimento seria feito, quais seriam os cortes, o on, o off, as discussões que eu acho que está todo mundo muito acostumado a ouvir, e a gente investia muito menos tempo na marca, né? A gente discutia isso no começo da campanha e depois só ia lá para o final. Eu estou falando de forma genérica, mas é um pouco do que eu percebo que aconteceu no nosso mercado nos últimos anos. E eu acho que aqui a gente tem uma grande, de novo, oportunidade, um grande momento. As agências são construtoras de marca, isso sempre foi o nosso DNA, sempre foi o que nós fizemos, nós sempre usamos as mídias e os nossos parceiros para distribuírem as nossas mensagens da melhor forma possível para que elas chegassem na casa das pessoas. Então, eu acho que agora a gente, mais do que nunca, a gente tem acesso a literalmente o problema do negócio das nossas marcas. A gente não recebe mais briefing de uma campanha, a gente recebe um problema claro no negócio das nossas marcas, e a gente consegue, de forma muito criativa e através de dados cirúrgicos, responder a isso, obviamente agora, e especialmente agora, com um olhar de marca e com um olhar de como a gente vai apoiar a sociedade nesse momento e nos próximos que virão. Então, eu acho, de novo, tem um momento importante. Eu acho que isso, falar de marca, definir a marca, o papel da marca, sempre foi a nossa missão como agência. Agora, mais do que nunca, eu entendo que ela seja vital para as marcas e para o nosso trabalho. Obrigado, Márcio, obrigado. Cris Pereira, você queria fazer uma pergunta, né? Eu queria aproveitar um pouquinho que a Márcia falou, fazer uma pergunta para a Cris. A gente está falando aqui que tudo já mudou, né? Já mudou, não tem mais o que era o passado, a gente já está vivendo uma coisa diferente e é daqui para frente, né? Cris, eu imagino que você deva participar, como todos nós aqui, de vários grupos profissionais. Com certeza o marketing se organizou bastante, tem vários grupos de marketing, né? E eu queria entender um pouco de você e o que você tem ouvido em relação a essas dores do marketing em relação à relação com a agência. O que está se esperando nesse momento das agências? Mudou a percepção da agência como parceiro de vocês? O que se discute aí nesses grupos em relação a essa atuação da agência e o profissional de marketing? Queria te ouvir, e depois a gente pode ouvir também um pouquinho a Márcia, até em relação a como é que ela está vendo, não na relação com o cliente, mas em relação à liderança. Mas aí a gente depois complementa a pergunta. Oi, Cris.
Olha, eu faço parte realmente de alguns grupos de marketing. O que eu vejo é que, assim, as relações as campanhas de impacto que a gente está vendo são oriundas de parcerias muito bem estruturadas e que a agência está indo além de entender da comunicação, não é só sobre a propaganda, é sobre entender o negócio do... Então, assim, e aí começam a aparecer oportunidades, né, grandes de comunicação. Acho que, no caso, eu citei algumas que vieram da nossa parceria, né, mas eu vejo que, na minha opinião, as agências recuperaram um espaço importante de serem os gurus da comunicação, no sentido de, num primeiro momento, as pessoas tiveram muito medo de comunicar, né? A gente está num cenário que ninguém nunca viveu. Não é como uma crise política ou um impeachment que todo mundo já viveu, né? Ninguém viveu nada nessa dimensão na história da comunicação, né? Então, assim, as agências estão tendo um papel fundamental de apoiar os seus clientes e dizer, cara, você pode continuar comunicando. É óbvio que não é para, como eu brinquei, né, não é para colocar a Mara e Maraísa sambando em cima da latinha, né, ou a gente tinha uma campanha em Camil que era muito sobre valor, e ela era bem, leva Camil que vale, esse era o selling line, né, e a gente parou isso porque a gente entende que não é um momento de consumismo, mas, assim, é muito essa parceria de entender o momento, né, e das agências trazerem isso, puxa, olha, você pode continuar comunicando desde que seja de tal caminho, trazendo novas ideias, trazendo coisas que não estavam na pauta, né, eu acho que quanto mais essa relação está azeitada, mais em pouco tempo você consegue colocar um projeto na rua, e eu acho que é isso que todo mundo quer, né, ter comunicação de impacto. Então, eu escuto um pouco isso, assim, eu não tenho ouvido queixas nos grupos. Antes da pandemia, eu tinha muita coisa, minha agência não está fazendo, nananana. O que eu acho é, assim, as agências de above the line, de comunicação, estão num momento muito melhor do que outras como o BTL, que foi muito impactado, né? A gente tem uma relação de longa data também com uma agência que é a Bullet, né, e a gente tinha ação na rua todo mês, promoção, degustação, compra e ganha e tal, e aí parou mesmo, sabe? Então, tá congelado, e eu acho que elas estão sofrendo muito mais do que as agências full de comunicação, porque daí eu acho que, aos poucos, as marcas estão voltando a comunicar, né? Tiveram que repensar, tiveram que reestruturar. Eu sinto muito nos grupos isso, está tudo em ebulição, todo mundo recalculando a rota, ou colocando campanha na rua, ou em vias de colocar uma campanha na rua, né? Então, eu sinto isso, assim, que realmente recuperou-se um espaço importante, e quanto mais as agências estão indo além do briefing e tentando entender o impacto do negócio como um todo, mais a relação está azeitada. Super obrigada, valeu. Márcia, eu queria entender de você, assim, qual que é a maior dificuldade para a liderança, no sentido mais de líder mesmo, né, de como um líder da agência durante essa pandemia, né? A gente está vivendo, todo mundo começou o auê, o frisson do home office, né? E aí a gente começou a sentir que não era só tão diferente o fato de você estar com o seu computador dentro da sua casa, que o impacto é muito maior do que isso, né? Como é que você está lidando com isso? Cris, eu acho que a verdade verdadeira é que eu acho que nós, na Liu, somos, eu não quero dizer um ponto fora da curva, mas vou dizer a realidade que a gente, de fato, está vivendo, assim. Eu acho que, para nós, o que aconteceu, eu cheguei na agência há menos de 6 meses, e em 3, praticamente, a gente estava fazendo um plano de contingência que talvez seja o maior das nossas vidas, porque ele não é um plano de contingência, ele é um plano de próxima vida, né, e de verdade, assim, eu acho que eu cheguei numa agência que tinha uma liderança já muito forte, muito bem estabelecida, que a gente tem no Luiz Lara mais que um chairman, a gente tem um líder que nos inspira e que nos dá não só liberdade, mas caminhos. E a gente tem, literalmente, quase 300 pessoas que estão absolutamente dispostas
a abraçarem a mesma causa, que é a da nossa agência e que é a das nossas marcas. Então, eu te diria que esses últimos 2 meses, para mim, tem sido cada dia um dia novo, numa intensidade muito doida, porque ela passa por acordar e saber se todos os nossos colaboradores estão saudáveis, literalmente, seja fisicamente, seja mentalmente, passa por replanejar 100% das nossas, do nosso dia, seja por replanejar 100% do olhar com as nossas marcas. Parece brincadeira ou não, mas assim, a Cris está aqui falando com a gente, essa semana ficou doente, a gente não sabia o que ela tinha, e isso para a gente gera, diferente de outros momentos da vida, que, tudo bem, ficou gripada, né, gera uma instabilidade muito grande nos nossos grupos de trabalho. Então, assim, cada detalhe, cada dia, fazem com que a gente aprenda muito. Pessoalmente, eu acho que eu estou vivendo uma fase de constante aprendizado. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova, não tem mais nada que seja uma certeza absoluta. A única convicção que nós temos é que a gente vai colocar, que o caminho que a gente assumiu até o momento é o assertivo, de colocar as pessoas no centro de tudo, colocar as nossas marcas no centro de tudo, e a partir daí a gente toma toda e qualquer decisão. E a gente toma as decisões literalmente todos os dias, a gente replaneja literalmente todos os dias, sabendo que a gente tem a missão de proteger as nossas pessoas, de fazer o que tiver ao nosso alcance para garantir que elas sigam com emprego, que elas sigam seguras, e automaticamente em que as nossas marcas estejam operando e estejam no lugar certo e na hora certa, porque é isso que vai girar a nossa economia, é isso que vai fazer com que a sociedade continue se movimentando. Então, falando pessoalmente, eu aprendo e eu, honestamente, tenho uma gratidão absoluta, assim, porque eu saí de um lugar que acho que todo mundo sabe que eu amava e que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, e eu cheguei num outro que é uma imensidão de amor e de uma galera absolutamente extraordinária, que a cada dia que passa, meu coração explode de orgulho, de gratidão e de felicidade, não só por todo o mundo da Lilara, mas por 100% dos nossos clientes e parceiros que desde o momento zero abriram os problemas de negócio, dividiram com a gente as dificuldades. Então, acho que tem um mundo novo acontecendo, assim, que eu acho que até a Cris falou um pouco, cara, não tem agência e cliente mais. Existe só um corpo chamado, todo mundo, um grupo de trabalho a favor das nossas marcas, e essa divisão tem que acabar. Eu não sei nem quando ela começou a acontecer, de verdade, os nossos clientes são a nossa razão de existir, e eu acho que chegou o momento da gente claramente olhar para isso, todo mundo se unir e fazer o melhor que a gente puder para que a nossa economia continue girando, todo mundo tem o mesmo objetivo. E então, de novo, um momento de muita humildade, de muita gratidão, de novo, todo mundo saudável, tirando a Cris, que deu um susto, mas está saudável também. E acho que eu espero que o nosso mercado faça isso, Cris, falo isso abertamente, acho que é o momento das agências se unirem, a gente pode competir, mas a gente pode brigar na bola e se unir por um mercado mais forte, por uma união muito maior entre todos os players, que não deveriam ser lados separados, e sim um grupo só, que quer fazer com que o mercado de comunicação seja mais forte, verdadeiro, e que continue empregando mais de 600 mil pessoas por ano, porque é o que a gente faz. Márcia, você tocou num assunto super importante, assim, no meu ponto de vista. Eu queria até ouvir a opinião de vocês duas, falando do nosso papel, né, de comunicador, do nosso papel aí como um agente transformador da sociedade também. Mas falando agora como comunicador, como profissional de marketing, como profissional de propaganda que somos, de comunicação. O que a gente está fazendo de errado, né? Ou o que a gente não está fazendo nesse momento, quando a gente vê um engajamento tão baixo em relação ao isolamento
ou quando a gente vê um engajamento tão baixo ainda em relação ao nosso papel, e também como um cidadão participando de doações. Existem vários movimentos de doação, mas toda vez que eu entro em algum, eu vejo que ele ainda não atingiu a meta, está longe de atingir a meta, né? O que vocês acham que a gente ainda não fez, ou que a gente ainda está devendo para a sociedade como um profissional aí de marketing, um profissional de comunicação? Quer que eu comece, Cris? Sim. Sim. Você quer trocar uma bicicleta por... Né? Por uma máscara. Sim. Exatamente. Putz, Cris, é engraçado que eu estava literalmente conversando um pouco com o Luiz antes da gente entrar na live, exatamente sobre isso. Eu acho que a gente talvez não tenha as respostas absolutas, mas vou te falar um pouco de hipótese e de pensamento. Eu acho que nós, e aí eu vou falar brasileiros, mas talvez isso valha para o mundo. Eu acho que a gente não foi criado para ter educação e empatia. Nós somos criados para sobrevivermos, né? Isso é histórico, vem desde a nossa colonização, literalmente, e essa relação de sobrevivência faz com que as pessoas literalmente não compreendam que ir para a rua vai fazer com que os hospitais fiquem lotados, porque ninguém está nem aí se o hospital vai ficar lotado ou não, porque as pessoas estão falando, eu preciso me alimentar amanhã, eu preciso fazer alguma coisa depois de amanhã. E eu acho que, somado a isso, tem uma mensagem coletiva que também me incomoda bastante, é que todo mundo vai pegar, então, se todo mundo vai pegar, hoje ou amanhã, já saiu hoje, eu já pego logo, e depois todo mundo vai pegar de qualquer jeito. E então, tem uma coisa assim, falta empatia, e falta educação mesmo. A gente é um país literalmente polarizado, e tudo para a gente é um lado ou um outro. A gente nunca consegue, historicamente, não se dividir em lados, é sempre um lado ou outro, a gente nunca tem a soma, pode ser isso ou pode ser aquilo, vamos olhar diferentes prismas. E eu acho que isso isso se reflete em todas as camadas, em todos os segmentos, em tudo que a gente faz. Então, eu vou te dizer que eu acho que a gente tem um desafio muito importante. Eu tenho médicos, na verdade, a melhor médica do mundo na minha família, mas eu estou literalmente assim, a situação é muito crítica, né? A situação é bastante importante. Eu acho que a gente tem sim como missão, eu acho que vale para todo mundo que está aqui nos escutando, vale para todo e qualquer comunicador, como é que a gente faz para que o nosso país ganhe anos-luz em educação, porque é isso que a gente tem que fazer, não adianta. A gente pode fazer filmes de pessoas morrendo, de caixões empilhados, a gente pode, né, é só a gente olhar o que a gente está assistindo todos os dias, e ainda assim as pessoas vão à rua, e ainda assim as pessoas continuam sem ter um olhar claro, pelo menos de máscara, né, pelo menos. Então, eu acho que a gente tem um desafio importante, eu acho que passa por educação, passa por empatia, passa por entender que não é só sobre a Márcia, é sobre a sociedade, porque hoje, se alguém pegar essa doença, se a gente voltar para a vida normal, se a doença acabar no Brasil e alguém contrair, a gente já aprendeu isso, se alguém contrair na China, isso volta para cá em algum momento, né? Então, existe uma questão de novo, que eu acho que ela é muito maior do que a comunicação, mas que a comunicação tem um papel bastante importante, que passa por educação, conscientização e muita empatia, né? De novo, não é sobre a Márcia, não é sobre o eu, é sobre o nós, né? Não é sobre um ou outro, pode ser o e, né? A gente pode encontrar caminhos e parar de polarizar toda e qualquer discussão, não é tempo para isso, as pessoas estão morrendo, os hospitais estão lotados, as pessoas de trabalho essenciais estão sofrendo muito, as pessoas que estão em casa fazendo a quarentena estão ficando doentes psicologicamente, porque existe um contexto bastante difícil em ficar trancado por 2 meses ou talvez mais. Então, eu acho que, de novo, é um desafio para nós, é um desafio para a nossa população, é um desafio para os governos, mas vale o desafio, e eu posso te dizer que estamos pensando nisso e convido todos a buscarem soluções
que vão além da ajuda, mas passam sim por educação. Também é uma questão histórica de como fomos colonizados e que está na hora da gente começar a buscar alternativas urgente para isso. Nossa, depois disso... Difícil falar, né? Não, eu concordo com tudo que a Márcia está falando. Eu acho que, como marca, é muito difícil você querer se associar mostrando o lado mais duro da realidade, né? A gente vê o jornal fazendo isso, o jornal mostrando os colchões, o jornal mostrando a curva, e na comunicação a gente está mais no hashtag fica em casa, né? Eu acho que não sei o quanto, como marca, a gente poderia amplificar essa conversa e mostrar o lado tão grave de tudo que está acontecendo, e que é um cenário tão, a gente não sabe, né, cada dia é um dia, né, a gente achava que estava indo bem, que talvez não fosse tão sério, e agora a gente começa, sei lá, nesses últimos 2 dias os jornais estão mostrando que os números devem ser pelo menos o dobro do que está sendo oficial, a curva subindo assustadoramente agora em São Paulo, quando a gente achou que ela já estava refreando. Então, assim, é também um cenário que muda muito rapidamente, é muito difícil você conseguir fazer uma comunicação perene num cenário que muda tanto, né? Mas fica aí também um pensamento para as marcas se... no nosso caso, por exemplo, a gente está com essa campanha de união, está na rua mandando o pessoal de volta para casa, né? Agora, em todas as outras marcas, a gente está fazendo comunicação que apoia como eles podem ficar em casa de um jeito melhor. Em todos os nossos posts a gente fala fique em casa. Não sei se dá para ir muito além disso, mas é uma boa provocação pensar como que as marcas poderiam falar mais nesse momento e reforçar a seriedade da coisa, né? Porque parece... Ainda tem muita gente que acha que é exagero, né? Tem muita gente que acha que, não, isso aí não está acontecendo, né? Está na negação ainda, né? E só quando você tem alguém próximo, ou no meu caso, eu estou com pneumonia, mas eu fiz todo o protocolo COVID, né? Então, assim, eu tenho filho pequeno, fiquei usando máscara em casa, tive que ficar isolada, porque não sabiam o que eu tinha, porque eu tinha tosse, tinha falta de ar, e saiu o resultado ontem que não é, mas assim, que era só uma pneumonia, mas mesmo assim é só uma pneumonia, né, mas assim, eu fui para o hospital, eu fiquei numa fila de gente possivelmente com Covid, eu estava apartada, assim, quando você começa a viver isso, é muito difícil, sabe, é um choque de realidade, né, porque o negócio parece longe, mas não, está muito perto, e assim, muito assustador, assim, quando você começa a ver gente perdendo gente, né, não é só velho que está morrendo, então, assim, todas aquelas premissas do começo começam a cair por terra, é uma doença séria, acomete as pessoas de forma totalmente distinta, tem gente saudável morrendo, e realmente a gente precisa mobilizar a sociedade, porque esse afrouxamento, eu estava assistindo o jornal hoje, as marginais lotadas, sabe, assim, eu moro no Morumbi, tem uma praça, as pessoas no final de semana andando na praça, eu também queria andar na praça, eu também estou estressada, eu também queria poder aproveitar o sol lindo que está fazendo, mas, cara, vamos pensar um pouco no próximo, vamos pensar na sua família, vamos pensar, né, é muito difícil o que tá vivendo, e eu concordo com a Márcia que a questão da educação é o coração de tudo isso, entendeu? A pessoa não tem informação certa, a pessoa não entende o impacto que ela tem e começa a fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos abrir aqui para algumas perguntas que o pessoal mandou no chat aqui, da Gabriela Gabay, não sei se é assim que fala o nome, para a Márcia. Márcia, como é que você vê o uso dos dados pelas marcas durante e após a pandemia? Desculpa, até perdi. Como é que você vê o uso dos dados pelas marcas após essa pandemia, durante e pós a pandemia? Qual é a importância dos dados para o que a gente faz? Chama o Vicente para responder aqui, que ele vai dar uma aula. Daria mesmo. De verdade, oi Grazi, tudo bem? Que saudade de você. Eu acho que, assim,
desde sempre os dados foram importantes, né? Quem vem de um histórico de CRM, lá de trás, a gente sempre usou dados. O que aconteceu só nessa evolução da comunicação, o que aconteceu na evolução da comunicação é que os dados ultrapassaram a nossa capacidade de interpretação ou de uso, né? A gente conseguiu capturar e gerar tantos dados que a gente se perdeu um pouco na forma como usar, ou a gente começou a ter muita dificuldade. Eu diria que, falando especialmente da Lilara, a nossa criatividade é pautada por dados, e sempre foi, sempre continuará sendo, e eu acho que isso é uma tendência, uma realidade para quem ainda não fazia, né? Não é mais somente a ideia pela ideia, é a ideia a serviço de alguma necessidade humana que é encontrada através de dados e fatos, né? Então, o que a gente busca muito, e tem uma área muito forte, liderada pelo Vicente Varela na nossa agência, é o olhar. Tudo começa por dados, e aí sim vai para a estratégia, vai para a criação, vai para todas as áreas da agência, mas tudo começa e termina nos dados, né? Depois a gente aprende e vai de novo. Então, Grazi, se antes já era importante que a gente tivesse um foco, um olhar para isso, agora eu acho que não tem mais alternativa, né? Quem não está pronto precisa correr, precisa ficar. A gente tem, de novo, um privilégio de na nossa agência, isso estar muito estruturado, isso já ser parte da nossa cultura. A Cris está aqui, não me deixa mentir, tudo começa e termina por dados, e é um ciclo sem fim, e de novo, a gente tem que se preparar para isso, e garantir que a criatividade, que tudo que a gente faça seja pautado por informações reais, se a gente quiser, de fato, gerar um impacto na vida das pessoas. Márcia, se você me permite, eu acho, complementando, que, assim, é essencial dados nesse momento, porque você tem que estar no pulso do consumidor. Você tem que saber o que ele está falando, você tem que saber como ele está agindo, você tem que saber o que ele está buscando. A gente tem pautado o que a gente posta pelas conversas. Então, assim, como eu falei, no começo estavam buscando como fazer arroz, como fazer feijão. A gente colocou isso. Depois o pessoal começou a buscar... teve muita coisa de atum. Desculpa, gente. Eita. Teve muita coisa de atum, então a gente começou a trazer receitas variando atum. Teve bastante... Estavam falando muito de bolo, a gente começou a postar bolo. Então, a gente está fazendo toda a nossa estratégia de Always On, que é a estratégia que vai para as redes sociais, pautada nos dados, e aí a gente põe, as pessoas comentam e a gente descobre isso é bom, a gente quer mais isso, a gente quer menos isso. Então, tem sido o coração da nossa estratégia, e tem sido o coração também para a gente pensar no tom de falar, o que não falar, ter essa sensibilidade do pulso das pessoas. Então, realmente, é o coração da estratégia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Cris. Robert, faz a pergunta para a Márcia, por favor. Oi, Márcia. Enfim, nós, como grupo de atendimento e negócios, enfim, a gente está aí já vamos comemorar logo 8 anos, né, de GAN, e, obviamente, a gente visa muito inspirar e capacitar os profissionais da área, né, de atendimento e negócio. Então, minha pergunta é realmente sobre a nossa profissão. Quase todo mundo aqui nessa live é justamente profissional de atendimento e negócio. Nós, como gestores de negócio, integradores de áreas, somos os que vão precisar, talvez, mais do que todos os outros, com essa mudança de mindset nesse novo normal. A gente já está vendo que a velocidade é outra, as verbas são outras, a necessidade de integração, enfim, é radical agora. Que recomendação vocês podem nos dar nesse novo ritmo, né? Porque para a gente esse novo normal está sendo um novo ritmo. O Will quer falar? Eu acho que posso falar, mas acho legal ouvir a Cris também, mas também me pode complementar, Márcia. Eu acho que, Robert, acho que o papel do profissional de atendimento, a gente já falou, né, enquanto a gente acredita na mudança do nome para negócio mesmo, que é o que a gente faz. Parafraseando, eu adoro a frase do Lara, eu gosto de roubar as frases que são boas das pessoas, eu gosto de roubar. Eu sei que o Lara está aqui no call, é a famosa barriga no balcão. Então, como a gente tem de verdade essa barriga no balcão, essa mudança de mindset, inclusive do que a Márcia já falou, a gente precisa estar cada vez mais
focado e preocupado de verdade no negócio do cliente. Eu sei que a gente já fala isso há muito tempo, e é um discurso que pode parecer até banal, mas de verdade eu acho que são poucas as agências ou poucos os profissionais de atendimento que de fato hoje conseguem fazer realmente a diferença no negócio do cliente, né? E por consequência também fazer a diferença no negócio da agência. Eu não acredito na frase que atendimento é o cliente dentro da agência ou a agência dentro do cliente. Para mim o atendimento é sempre atendimento, tanto dentro da agência quanto dentro do cliente, porque a gente precisa obviamente conhecer o cliente também, ou melhor do que todas as áreas da agência, mas a gente precisa ter a visão de atendimento e de profissional de negócio dentro da agência para conseguir fazer com que essa mudança de mindset fomente o negócio das agências, né? Se tudo está mudando, como a Márcia e a Cris falaram tanto, se o tipo de comunicação vem mudando, qual é o nosso papel agora, né? Como que a gente tem que se comportar? E eu acho que é de verdade conseguir ter essa sensibilidade, essa barriga no balcão e esse pulso da operação, sempre com a cabeça de um profissional de negócio para fomentar negócio, que é o que a gente sabe fazer. Eu acho também... Vai lá, Cris. Vai lá. Não, eu só ia complementar rapidamente que eu acho que dentro dessa coisa de... uma coisa importante é a questão da eficiência dos investimentos, né? Eu estava pensando, uma das razões, eu sei que os budgets de muitas empresas foram congelados, né? Óbvio, muitas empresas, diferente da minha, que está vendendo arroz com feijão, não está vendendo nada, né? Tem um monte de categoria que foi altamente impactada, e o primeiro budget que vai para a mesa é o de comunicação, né? Então, a gente precisa ter uma ideia também, dentro dessa coisa de gerar negócio, da eficiência, né? Eu estava pensando, puxa, que legal, a gente está num evento super bacana, com, sei lá, mais de 100 pessoas, e qual que é o custo disso? 0, né? Então, assim, como que você consegue ter impacto, como você consegue levar conhecimento, serviço para as pessoas a baixo custo? Essa é a tônica que vocês têm que buscar, entendeu? Como que você consegue amplificar as ações, como que você consegue gerar talkability, como que você consegue colocar parceiros na mesa, né, para amplificar as ideias boas. Então, assim, vocês são gurus dos negócios, né? Realmente, o cara de atendimento, ele entende mais que ninguém do negócio da empresa e ele entende mais do que ninguém do negócio da agência, né? E ele conhece também muita gente do mercado. Então, vocês têm um monte de conexões, né? Eu não sei como surgiu a possibilidade da Ambev fazer álcool em gel, mas vocês têm clientes na casa que vocês podem falar, pô, sei lá, fulano dá arroz com feijão, você dá macarrão, e vamos fazer uma cesta básica, e vamos, sabe assim, pensar essas ideias fora da caixa, é isso que vocês têm que olhar, tem tanta riqueza aí, shaking hands de marcas que podem, uma dar um pouco aqui, a outra dar um pouco ali, e as coisas acontecem, sabe, criatividade nessas parcerias, essa colaboração, ser realmente hunter de negócio e obcecado por gerar talkability, porque não é só sobre, talvez os budgets sejam menores, mas as ideias boas se propagam mesmo que você não coloque um dinheiro nelas, entendeu? Eu acho que se eu pudesse somar a tudo que a Cris está falando, Cris, você não vem com essa de só fazer live aí, não sei o que lá, tá? A gente vai fazer campanha. Tô brincando. De verdade, assim, falando, minha carreira inteira, eu fui atendimento, é o meu background, depois eu me tornei em operações. Eu de verdade, eu posso dizer com total convicção a vocês de que não existe uma agência sem conhecer o cliente, né? Não existe uma agência que não viva e respire o cliente. É só a função do atendimento? Não, não é. Mas o atendimento é esse ponto de contato, essa porta de entrada. De verdade, a gente não vive na agência sem o Will, sem toda a equipe do Will que estão lá. Eu brinquei até o Will que responder, porque é verdade, a área dele, ele responde, ele toca, ele lidera, ele faz com perfeição, e faz com todo o amor e carinho, levando informação importante e trocando, integrando as áreas. O que eu acho só que, assim, eu acho que nem é um conselho, é um pensamento. Cada vez mais atendimento tem que ser gerador de negócio, porque cada vez mais as agências têm que ser geradoras de negócio. Então, provoquem-se, provoquem o cliente, provoquem as estruturas da agência, né? Não é mais sobre áreas, não tem problema nenhum se o atendimento for a uma reunião para apresentar a mídia e a criação.
não há problema nenhum se a criação for ao cliente sem o atendimento. Eu acho que o que a gente só tem que tentar fazer é quebrar um pouquinho quebrar os silos de áreas e garantir que o grande conector de toda essa relação passa pelo atendimento, né? Então, assim, tem um papel vital, tem um papel fundamental, tem um olhar de gerar negócio sempre, questionem a tudo e todos, porque a gente acaba se acostumando com o modelo mental de sempre foi assim, então vai continuar assim. E eu acho que tem esse papel de provocação mesmo, né, de precisa ser assim, a gente pode fazer diferente, e eu acho que o momento é mais propício do que nunca para todo mundo do time de atendimento se questionar os modelos dentro da agência, provocar as marcas, ir atrás do problema do negócio e gerar oportunidade para todo mundo, né? Então, de novo, eu acho que eu falei o ano passado, quando eu tive a honra e o privilégio de ganhar um prêmio com vocês do GAN, eu disse isso, assim, primeiro a gente dizia que o mercado de comunicação ia acabar, depois a gente dizia, a gente não, né, a gente é muita gente, depois diziam que o atendimento ia morrer, que só iam existir projetos, cara, estamos falando de pessoas que têm skills complementares, que montam um time que faz toda a diferença para as nossas marcas e coloca campanha na rua, então para todo mundo que é da área de atendimento aqui, vão para cima, esqueçam nomenclaturas, isso é o de menos, não importa a carga, não importa a nomenclatura, importa quem tem uma boa conexão com as marcas, com os clientes, com a sociedade, quem entende o que acontece do lado de fora das agências e consegue gerar oportunidade para o negócio, para as marcas e para as agências. Então, eu sou fã dessa área, sempre serei, e espero que vocês tenham muita calma, e muita certeza de que não só uma área, mas como todo o trabalho de comunicação é absolutamente relevante. Não caiam nessa bobagem de que o mercado acabou, porque ele está cada vez mais forte e será cada vez mais forte. Obrigado, Márcia, obrigado, Cris. A gente já está com 1h02 de debate aqui, de conversa, que está passando rápido, que está muito bom. Eu queria fazer mais uma pergunta que veio da plateia, que veio da Renata Veloso. Renata, se me permite, eu vou mexer só um pouquinho, não vou fazer exatamente para Cris Larroudet. Qual é a sua visão com relação ao e-commerce? Você acha que as empresas vão ter que desenvolver muito mais essa área? Como é que funcionaria para uma empresa como a Camil, né, que não é tão simples assim? É uma estrutura própria? É um terceiro? São parceiros? Qual é a sua visão com relação ao e-commerce nesse mundo novo? Eu acho que o e-commerce também é um dos caminhos sem voltas, dessas coisas que o novo normal, as pessoas, a experiência do e-commerce é muito positiva, né? Pessoas, eu acho que foi uma dessas coisas também, eu brinquei no começo, quem fez a transformação digital, né? Foi o CMO, o CIO, não, foi o Covid, né? E essa foi outra dessas aceleradas que a pandemia trouxe. Os varejistas tiveram que se estruturar muito rapidamente, alguns já tinham alguns planos pilotos, mas eles tiveram que turbinar esses planos, e muitas pessoas que eram mais reticentes sobre a compra, experimentaram e gostaram, né, e estão comprando de novo. Então, assim, eu vejo como um caminho sem volta. Óbvio que, no caso do alimentar, é um desafio grande a questão do e-commerce, principalmente nos itens como arroz, feijão. Primeiro porque são pesados, então o transporte é complicado, grandes distâncias é complicado. Segundo que a margem é baixa. Então, assim, diferente de Magazine Luiza, Casas Bahia, que vendem eletroeletrônicos onde a margem é boa e normalmente são coisas menores, é muito ineficiente transportar arroz com feijão, né? Então, assim, eu vejo que o caminho, pelo menos para a Camil, passa primeiro em apoiar os parceiros que já estão fazendo. Então, tem um programa bem forte para aproveitar os leads que já estão lá com uma presença superior de marca. Aproveitar a experiência deles, né? Aproveitar os dados deles. Pô, eu posso fazer uma campanha targeteada para o meu concorrente, eu posso fazer uma campanha targeteada para quem tem um comportamento de consumo X e apresentar produtos que ele não conhece. Por exemplo, o cara gosta de orgânicos e integral.
vou mostrar o biscoito que é um sucesso, né? Então, assim, acho que tem muita coisa que dá para tirar disso. Essa é a primeira fase, né? Segunda fase, tem algumas iniciativas da própria indústria, né? Então, por exemplo, a Lever tem uma iniciativa para o pequeno varejo, B2B. Então, assim, a gente pode se associar a essas plataformas que estão ganhando corpo e agora nesse cenário muito mais, né? Até chegar a ter uma loja própria, né, e operada pela gente. Eu vejo como uma jornada de transformação digital que começa nesse primeiro momento, apoiando as iniciativas que já existem e tendo uma presença desproporcional de marca lá dentro. Obrigado, Cris. Vou fazer uma última pergunta aqui, que veio do Marcos Costa. Cris, para onde você acha que vão... Cris e Márcia, para onde vocês acham que vão os investimentos da indústria de alimentos e bens de consumo? E como vocês veem os investimentos nos próximos 4 a 6 meses? Sei que é difícil responder, ninguém tem essa bola de cristal, mas o que você está sentindo, Cris e Márcia? Eu posso falar da minha estratégia e das coisas que eu tenho ouvido, né? Eu acho que tem uma revalorização da estratégia digital, já é realmente o coração de muitas marcas, mas eu vejo as pessoas acelerando isso, inclusive porque, como a gente não está conseguindo filmar novos comerciais, as coisas estão rodando muito mais pelo digital. Primeiro, porque as pessoas estão lá, e segundo, porque o ecossistema te permite ter uma plataforma muito mais eficiente, cobrindo mais gente, né? Mas eu vejo também, no caso da nossa estratégia, então, num primeiro momento, até as coisas entrarem de novo nos eixos, a pandemia, o isolamento começar a afrouxar e as pessoas poderem voltar a circular, a gente está focado no digital como meio principal e alguma complementação de out of home, como a gente fez no caso dos sachês. A partir de agosto, eu vejo a gente retomando realmente as campanhas, retomando o investimento em TV. A gente tem uma parceria, por exemplo, com o MasterChef, que não tem nem data para ser filmado, né, porque não pode filmar. Então, assim, é muito louco, assim, a gente não sabe direito como é que as coisas vão se comportar. Mas eu vejo, a partir de agosto, a gente retomando um mix de meios maior. Então, voltando com ponto de venda, indo para a TV. Essa, pelo menos, é a nossa estratégia nesse momento. Foco no digital, por enquanto, e abrindo para outros meios no segundo semestre. Marcinha? Deve tomar. É você. Vamos. Eu acho que essa é uma resposta difícil de falar por segmento, e vou até dizer por quê. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas, isso nos inclui, estão com medo de perder emprego, estão com medo de ficarem doentes, estão com medo de gastarem dinheiro, estão com medo de perderem o dinheiro que têm guardado. Existe uma fragilidade em relação ao consumo que ele passa a ser, e vai passar a ser, na minha opinião, cada vez mais para o básico. Né? E quando a gente olha para o básico, as pessoas vão provavelmente, eu estou falando como a grande população, vai redefinir o que é prioritário para cada um deles, porque, de novo, existe uma crise importante acontecendo na saúde e no mercado financeiro, e eu entendo que os investimentos vão cada vez mais, no olhar de consumo, se transformar para o básico e para o necessário para que as pessoas consigam viver. Isto posto, eu acho que os investimentos das marcas vão ter um olhar muito grande nisso. Então, primeiro um olhar de entender combos ou produtos diferentes, talvez mais low cost, talvez um olhar de assinaturas, talvez eu acho que a gente vai ter uma transformação muito importante que vai, somado ao que você falou, é claro que tem um olhar de meios, né, no sentido de vamos para o digital ou para onde nós vamos com certeza absoluta, mas eu acho que tem um ponto que precede a tudo isso, que é como as pessoas vão consumir, de que forma nós vamos comunicar. Então, até voltando ao ponto anterior, eu acho que o e-commerce, hoje, ele não vai mais ser chamado de e-commerce, vai ser mais um espaço de venda.
né? Eu acho que tem mais um espaço em que as pessoas podem comprar produtos. Então, acho que tem uma transformação muito interessante, em que tem, de novo, tem um desafio para as marcas para se posicionarem e terem um leque importante de produtos para esse novo momento, e buscarem formas diferentes de venderem. Falando especialmente, né, nestes mercados, hoje é um mercado que tem uma dependência importantíssima do trade, né? Então, as marcas vendem para o trade, que vendem para o consumidor final. Será que vai ser assim? Será que as marcas vão começar a trabalhar com o trade, mas também vão buscar vendas diretas? Eu acho que a gente tem que... É momento da gente questionar um pouco de tudo, entender as cadeias e, obviamente, como grupo, trade, marcas, agências, veículos, parceiros, buscarmos alternativas. A gente tem já alguns exemplos, né? Olha o Rappi que tem feito, né? Venda direta de marcas e entregas. O Uber Eats tem feito entregas diretas de marcas direto para o consumidor. Então, acho que tem uma mudança importante. Eu acho que, de novo, é tempo de estudar, é tempo de pesquisar, é tempo de aprendermos juntos, e eu acho que tem muita coisa nova vindo por aí, e que isso vai automaticamente direcionar o investimento das marcas. Muito bom. Gente... Obrigada a você, Marcos. Desculpe. Imagina. Gente, obrigado. Queria agradecer muito a Márcia e a Cris pelo tempo, pela essa quase 1h30 que a gente está junto aqui, pela contribuição que vocês estão dando. Acho que sai todo mundo daqui inspirado, até um pouco mais leve pelo que a gente ouviu. Isso agrega muito, né? Queria agradecer o Will por ter ajudado a gente a organizar esse encontro. Tivemos uma audiência recorde para os nossos lives, passamos de 100 pessoas, foi bem legal. Eu acho que estamos mantendo ainda. Eu queria até pedir um favor agora, eu queria que todo mundo abrisse a câmera, que a gente vai fazer uma selfie da live. Todo mundo fazendo cara bonitinha, rindo, que o Fábio vai fazer uma selfie, para a gente poder divulgar. PC, posso só colocar uma coisinha que eu acho que vale a pena? Tem várias perguntas ainda no chat, a gente manda para a Márcia, manda para a Cris, e aí, se vocês puderem responder, a gente depois... Sim, com certeza. Tá bom? Maior prazer. Para não deixar nenhuma pergunta aí não respondida. Sim. Fábio, você avisa aí para eu continuar, tá? Todo mundo comportado para foto. Tem muita gente que não quer abrir, não. Abre, gente, abre a câmera. É rapidinho, vai ficar pequenininho, ninguém vai ficar pequenininho. Ainda está aumentando o número de pessoas, eu já fiz algumas aqui, mas vou fazer mais uma, só um minutinho. O Ricardo Nociti! Eu existo! Oh. Queridão! Porra, Nocitão! Que saudade de falar isso, Nocitão! Verdade, hein? Isso, Lehman. Nocitão é lenda da atendimento. Tem até criativo infiltrado aqui no GA. Obrigado, Fábio, por participar. Foi, Fábio. Vamos. Só mais uma, rapidinho. Capricha. Capricha nessa. Legal, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Então, só antes de encerrar, eu só queria falar do próximo evento que a gente vai ter, dia 6 de maio, com o Kleber Paradella, da 99. Ele vai falar sobre estratégia exponencial, que é um tema super bacana, aí, que tem tudo a ver com o momento que a gente está também. A gente vai ter, a partir da semana que vem, um podcast com o Flávio Tavares, que foi do evento do Welcome Tomorrow, que a gente também gravou, a gente vai disponibilizar para todo mundo ouvir. Tá bom? Queria agradecer todo mundo, de novo, a Márcia, a Cris. Eu todos também. Que puderam estar aqui. Agradeço muito, muito, muito o convite. Estou vendo um monte de amigos, um monte de gente querida aqui, Rê Tolentino, Rê Oliveira, Álvaro Pacheco, toda a galera dali que está aqui. Cheio de mensagem para você, Márcia. Depois olha lá.
só carinho e só amor nesse tempo distante que a gente está vivendo, em que a tecnologia nos aproxima tanto. O Luiz, a Sheila, a Mauri, todo mundo que está aqui, muito obrigada, Gam, muito obrigado, Will, muito obrigada pelo convite, Cris. Sare logo, porque a gente te ama. Obrigada por tudo. Desculpa, estava tendo ataque de tosse aqui. E Cris, que abriu a câmera também, são duas Cris. Cris, cliente, Sare logo. Cris, presida, obrigada pelo convite, parabéns pelo GAN, parabéns para todos do GAN. Todos os eventos de vocês são incríveis e muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Contem conosco sempre que quiserem. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade, foi muito gostoso o papo. Perguntas muito interessantes e muitas reflexões para o futuro. Obrigado, Cris. Melhoras. Obrigado, gente. Cuida. Obrigada a todos que tiveram Obrigado a todos. paciência. Bom feriado para todo mundo. Gente. Fiquem em casa. Tchau, gente. Obrigado. É isso aí. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Obrigado, tchau. Começou a trazer receitas variando. Ó, Lara, viu, Lara? Eu podia ter feito uma pergunta, né? 2 anos meus. Foi